convite honroso. E, por que não, tenho que agradecer também os jovens, né? Numa conferência de jovem, convidar um velho é um milagre, um milagre de Deus, né? E eu agradeço a vocês jovens, agradeço ao pastor, aliás, aos pastores dessa igreja, e para mim é um privilégio muito grande. Eu fiquei feliz demais em ver a quantidade de jovens que essa igreja tem, né? E quando formou o coral lá na frente, a admiração foi grande. E a felicidade de ver que Deus tem dado um crescimento maravilhoso a essa igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém? Eu estou aqui acompanhado com a minha esposa. Eu sei que a maioria dos irmãos conhecem, mas com certeza tem pessoas aqui que não conhecem. Ela é Rosimeire, o nome dela, mas é mais conhecida como Meire, né? Nós estamos casados há 35 anos, temos 3 filhos e 4 netos. Então, nós já estamos nessa fase aí, né, da vida de avô. E, se Deus quiser, um dia nós vamos trazer toda a nossa família aqui para os irmãos conhecerem. Alguns conhecem já, mas vamos pensar num dia para trazê-los aqui, para a gente fortalecer esse laço, né? Eu estava ali sonhando também com a possibilidade de fazer um intercâmbio de jovens da nossa igreja com essa igreja, viu, pastor Manuel? Vamos pensar nisso aí, não é? Se for possível esse ano, mas seria muito interessante. Antigamente nós batistas fazíamos muitos intercâmbios, né? Sabe, muita gente casou por causa desses intercâmbios, né? É muito bom, era gente se casando mesmo, né? Muito bem, irmãos, eu queria pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 31. Daniel, capítulo 2, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé bem na sua frente. E a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro. O peito dessa estátua e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés, observe os pés. Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, isso Daniel está falando com Nabucodonosor, foi a pessoa que teve, né, esse sonho dessa estátua. Ele diz no verso 34, enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, ele não é rei dos reis,
só Jesus. Mas o Senhor que é Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, portanto, a humanidade, toda a humanidade daqueles dias, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é o cabeça de ouro. Depois do Senhor, se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo, portanto é um reino eterno. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que no monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Senhor, te louvamos nessa noite pela vida dos jovens dessa igreja. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor fortaleça o coração, a mente de cada jovem desta igreja. E que nós sejamos firmes como igreja do Senhor. Jovens firmes, famílias firmes. Que no nosso meio, Senhor, nós encontremos verdadeiros fiéis a Ti. Abençoe, Pai, essas conferências. Usa o Teu servo, Pai, para falar o coração de cada jovem, mas também de cada irmão, cada filho Teu dessa igreja. Abençoe o ministério dessa igreja, toda a liderança, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos viram, a leitura ela autoexplicativa, né? Dá para a gente entender muito bem esse texto. Daniel está conversando com um imperador, Nabucodonosor, que era e governava o império babilônico. Ele teve um sonho e Daniel interpretou, como vocês viram, o sonho da estátua. O sonho da estátua envolve praticamente 6 reinos, a começar pelo reino babilônico, o reino em que Daniel, o profeta Daniel, viveu, né, como exilado. E ele na estátua ele representa a cabeça de ouro.
certamente, por ser uma cabeça de ouro, nunca houve, não haverá, digo, império humano, certo? Império humano como o de Nabucodonosor. Por isso que o metal é o ouro. Depois o próprio texto afirma que um outro império, mais fraco do que o de Nabucodonosor, é um império de prata, que é o Império Medo-Persa, representado pelo peitoral e pelos braços. 2 braços porque eram duas nações que se uniram, os medos e os persas. E eles também, assim como o Império Babilônico, eles governaram o mundo. São impérios globais. Nós ouvimos nos nossos dias falar sobre globalização. Não é um assunto novo, está na Bíblia. Nabucodonosor foi o primeiro imperador global. Depois vieram os medo-persas. Depois vieram os gregos. Os irmãos estão lembrados dos gregos, né? É um império greco-alexandrino. A história secular demonstra com clareza. Veja, esse texto é de uma visão profética extraordinária, porque fala de impérios, um sucedendo o outro. Depois do Império Grego, veio o Império Romano, representado pelas pernas de ferro. Certo? E, logo em seguida ao Império Romano, nós temos um império bem diferente dos demais. Um império misterioso, digamos assim. Porque não existe nesse império, não é mencionado o nome de um imperador e nem diz qual a nação que está à frente desse império global. E essa globalização ela é representada pelos pés que são feitos de metal e de barro. Porque esse império, que veio depois do Império Romano, o Império Romano ele tem o seu término no ano 476 da era cristã. Quando esse reino terminou, começou esse reino misterioso. E eu diria aos irmãos que nós estamos nesse reino de ferro e barro até hoje. Até quando Cristo vier, na sua vinda, então, ele destruirá todos os impérios globais construídos pelos homens. Só restará o reino eterno, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós estamos diante de um texto profético, escatológico. Daniel, muito antes de Cristo, já estava vendo os nossos dias. Dias marcados pelo metal, pelo ferro, dias marcados pelo barro. Assim, eu diria, é a característica dos nossos dias. Há algo de firmeza na nossa geração, mas há também um elemento de fraqueza. O ferro e o barro não se misturam, mas em nossa geração eles andam juntos, estão unidos. Você encontra na sociedade, você encontra no mundo uma visão, uma cosmovisão dividida entre ferro e barro. E isso, a cada dia, está se tornando mais claro. Em várias áreas sociais, nós encontramos o ferro e o barro, queridos jovens. Por exemplo, na área da arte, você encontra ferro e barro. Se você for para a música, você vai encontrar músicas que são ferro e músicas que são barro.
Você vai ao cinema, e isso, como eu disse aos irmãos, está se tornando cada vez mais claro. Você vai no cinema assistir qualquer filme, hoje você encontra ferro e barro. Eu não sei quantos de vocês jovens assistiram o filme A Baleia. Aquele filme ganhou um Oscar. E eu fui para assistir, eu fui ao cinema, eu falei, eu vou assistir esse filme. Pense num filme ruim. É a história de um ser humano com a vida toda destruída. Ele dentro de uma sala, o filme inteiro é dentro de uma sala. Meu filho, o Vitor, perguntou, pai, o senhor conseguiu assistir aquele filme? E aquele filme é muito ruim. Eu falei, eu consegui assistir. Mas aquele filme ruim, de um péssimo personagem, um péssimo exemplo, digo aos irmãos, ele ganhou o Oscar. Os valores distorcidos daquele filme mereceram um prêmio. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aí eu até disse para o meu filho, Vitor, eu falei, Vitor, só teve uma coisa boa naquele filme que eu acho que a maioria não percebeu. No final, aquele jovem, com a vida toda destruída, ele virou um herói, no final ele disse assim, eu destruí a minha vida inteira. Eu falei, essa declaração, eu acho que escapou do roteiro, porque ele admite que aquele estilo de vida dele foi a ele destrutivo. Então, até os personagens de desenho, de heróis, quem era herói na história em quadrinho, hoje é um canalha. Eles estão desfigurando personagens, histórias, filmes, desenhos, então. Se você comparar os desenhos da minha geração para os desenhos de agora, vocês jovens perceberiam uma diferença imensa. Já tinha um pouco de barro nesses desenhos, mas hoje é difícil achar um desenho com valores cristãos ou que reflitam algum valor social que seja de ferro. Na minha perspectiva, eu diria que hoje nós temos mais barro do que ferro nessa sociedade que nós estamos vivendo. Então não é à toa que eles estão mudando o cinema, mudando a literatura, mudando as músicas. Tudo isso é para massificar essa geração que não conhece a Cristo. E eles estão sendo, de fato, massificados. Irmãos, eu poderia falar que e vocês concordariam comigo, são diversas as áreas. Na área da educação, hoje nós temos, no ambiente educacional, a educação em si, mas também nós temos outros elementos que são barros, ideologias que são anticristãs, hoje fazem parte das instituições consideradas instituições de educação no nosso país, mas isso não é apenas no nosso Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. Você hoje encontra igrejas de ferro, igrejas de barro, mas também você encontra igrejas que é uma mistura de ferro e barro. Tem igreja para todos os gostos. Algumas igrejas, o culto deles é de ferro e barro, porque em muitas igrejas, queridos jovens, o que é culto se tornou show. O que é culto se tornou espetáculo. E essa mudança, ela vai acontecendo e quase ninguém percebe que está havendo uma mudança muito grande no nosso próprio meio. Uma invasão de valores. Até a nossa teologia está sendo invadida. Porque nós temos uma teologia bíblica, nós temos a sã doutrina, mas hoje, nos nossos dias, em muitas igrejas se pratica uma outra teologia, que é a teologia liberal. 2 expoentes brasileiros podem ser mencionados aqui. O pastor Caio Fábio e o pastor Ed Renekiewicz, eles são grandes promotores de uma teologia que não tem nada a ver com a igreja.
mas é a introdução do barro para unir o barro ao ferro para destruir a própria igreja. Então, os irmãos, eu espero que vocês jovens estejam entendendo, porque vocês estão vivendo nesse ambiente. As coisas não se fundem, mas elas se unem. Valores cristãos e valores pagãos. E se misturam assim e há uma certa normalidade. O que é errado parece certo, e o que é certo parece errado. Se você olhar, por exemplo, para a família, as famílias de hoje, muitas delas são ferro e barro. Você tem na Bíblia a família tradicional, constituída de marido, mulher e filhos. Mas hoje estão criando novos modelos de família. E olha, até animais estão entrando na conjunção familiar. Tem gente que tem cachorro hoje como se fosse irmão, como se fosse parente. Esses dias aqui em Conquista, uns dias atrás, a minha esposa estava andando na rua, ela viu um cachorro sendo levado por um carrinho de bebê. Você está entendendo o que está acontecendo? Parece normal. Tem jovens se vestindo de animais. Alguns saem à rua latindo, outros miando, outros berrando. É porque essa era, digamos assim, essa era prevista pela estátua, essa era do ferro e do barro. E nós precisamos, vocês jovens principalmente, vocês estão vivendo dentro desse ambiente, dentro desse aquário, que é extremamente perigoso. Hoje, o feminismo está tomando conta. E a homossexualidade agora, o casamento homossexual, tudo isso que nós estamos vendo, Daniel viu pela estátua de Nabucodonosor. Nós estamos vivendo esses dias. E eu diria para vocês, jovens, vocês são o alvo. O que Satanás deseja é fazer com que vocês sejam meio barro, meio tijolo. Que não haja em vocês somente a presença do ferro, mas também do barro. Meus irmãos, eu poderia aqui me estender, mas eu queria mostrar uma solução que eu vejo que é uma solução bíblica. Nós pintamos aqui nessa noite o retrato da sociedade que não conhece a Deus, amém? Os irmãos entenderam? A sociedade que não conhece a Deus vive essa cultura do ferro e do barro. Mas o que fazer, nós que estamos vendo diante dos nossos olhos esse cumprimento profético? O que fazer? Irmãos, eu queria dar só uma solução. Hoje eu não vou me estender, eu quero só falar de uma solução que eu vejo. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Porque no meio de toda essa bagunça social, essa humanidade que consegue unir coisas antagônicas, nós temos uma saída maravilhosa e foi criada pelo nosso Deus. Sabe qual é? Ele criou uma sociedade que é uma sociedade dele. Olha que maravilha. A igreja é a sociedade de ferro. Pelo menos esse é o desejo de Deus. Uma igreja como a Igreja Boa Vista, querido jovem, é uma igreja que reflete a imagem de Cristo. O jovem que se envolve numa igreja como essa, uma igreja cujo púlpito é de ferro, a liderança dessa igreja é uma liderança de ferro.
você ouve mensagens que trazem firmeza espiritual. A escola dominical dessa igreja, eu não tenho dúvida, é uma escola dominical cuja firmeza, para todos aqueles que participam. Meus irmãos, às vezes, nós estamos vivendo em dias que, eu não sei vocês jovens aqui dessa igreja, mas há um desprezo à escola bíblica dominical por parte de jovens e adolescentes, e eu diria adultos também. Irmãos, eu tenho uma relação visceral com a escola dominical, porque eu não conhecia a Cristo aos 15 anos de idade. Fui visitar uma igreja batista da nossa convenção. Eu não sabia o que era escola dominical e culto, nunca tinha participado. Foi de Deus acordar num domingo de manhã, no café da manhã, dizer para minha mãe: mãe, eu nunca fui numa igreja evangélica e hoje eu estou com vontade de ir. Aí ela falou: olha, tem uma igreja aqui numa rua aqui atrás, uma igreja batista. Eu fui, Igreja Batista do Tauá, na Ilha do Governador. Quando eu cheguei ali, jovem, eu tinha 15 anos. Eu fui recebido, tinha um recepcionista. Foi providência divina que eu cheguei na hora da escola dominical. O rapaz me recebeu, me levou até a sala, viu que eu era visitante, me levou até a sala. Meus irmãos, 3 semanas depois, 3 domingos, pastor Manuel, depois, a luz do Evangelho da glória de Cristo brilhou no meu coração. Eu fui convertido dentro da escola dominical. E olha, eu passei muito tempo sem ir no culto, porque eu não sabia que tinha culto depois da escola dominical. Depois foi que me falaram: olha, você vai embora agora? Não, eu tenho culto. Meus irmãos, eu depois fui morar em Natal, nos anos 80, e chegando lá, eu era assíduo, estou sendo sincero com os irmãos, assíduo aos cultos e à escola dominical da igreja. Ninguém precisou me dizer que era importante estar ali. Eu creio que foi algo do Espírito Santo de Deus. Eu me recordo que eu era muito tímido assim para falar na frente, principalmente. Aí uma jovem professora, Jerusa, um dia ela olhou para mim assim e disse: ei, você, próximo domingo, vai dar aula na escola dominical. Meu Deus, eu tremi na base. Eu passei a semana decorando a lição para falar, medo de errar. Aí decorei a lição. Meus irmãos, quando chegou na hora, deu um branco. Eu peguei a revista e li de ponta a ponta a lição. Não levou 10 minutos. Dispensei a sala, mas antes de dispensar a sala, a professora foi na frente, Jerusa, e disse assim: olha, para ser a primeira vez foi muito bom, mas você vai dar a próxima aula. Meus irmãos, quando eu fui para a próxima aula, Deus tirou o meu temor, eu comecei a dar aula, me tornei professor da escola dominical, depois fui líder de jovens, depois fui para o seminário. Eu aprendi, pastor Manuel, muita coisa no seminário, mas eu confesso aos irmãos, eu já sabia muita coisa. Em 5 anos que eu fiquei naquela igreja batista do Alecrim, eu aprendi quase tudo na escola bíblica dominical. Eu queria deixar esse apelo aqui a vocês. Veja bem, tudo que uma igreja tem a oferecer, ela repassa a Cristo. Você vai sendo moldado à imagem de Cristo pelo seu envolvimento com a igreja. Não existe crescimento espiritual sem a igreja. Jovem que abandona a igreja nunca foi de ferro. Porque um crente, um jovem crente de ferro, ele pode entrar em qualquer ambiente, ele entra e sai e ele continua ferro.
E as atividades da igreja, é lamentável, hoje você chega numa igreja, o culto de oração não tem jovens. E a força de uma igreja, eu estava falando ali para o pastor Manuel, pastor, que igreja bonita, quantos jovens. O texto sagrado diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A força de uma igreja está na juventude. Uma igreja onde jovens oram, onde jovens estão na escola bíblica dominical, onde os jovens estão no culto, esses jovens vão, no processo, se tornando como o Senhor Jesus Cristo. Vocês creem nisso, meus irmãos? Então, a importância é muito grande de estarmos envolvidos com o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu tive um período de fraqueza, eu não era essa cocada toda, porque quando você é novo convertido, até você atingir uma certa firmeza, demora um pouco. Eu me lembro quando eu estava nesse processo, chegou um dia que eu falei, não quero mais saber desse negócio de igreja, não. Não vou mais, não. Mas falei para mim mesmo. Os meus pais eram envolvidos com candomblé. Na minha casa eu era o único cristão. Passa um domingo, passa dois. Nessa época eu já estava morando novamente no Rio, em Madureira. A minha mãe, num café da manhã, me disse assim, vem cá, você nunca mais foi para a igreja? O que está acontecendo? Aí eu não me lembro o que eu falei. Aí ela disse assim, toma vergonha nessa tua cara. Você tomou uma decisão ao lado de Cristo, é um crente, e o crente não pode viver sem igreja, vá para a igreja. Meus irmãos, uma mulher do candomblé te dá um tapa desse. Você só não vai para a igreja se você for de barro, totalmente de barro. Graças a Deus, firmei meus passos. Sim, irmãos, uma coisa interessante, veja só. Naquele domingo seguinte que eu fui, professor da escola dominical, um jovem bonito, bem vestido, dava uma aula assim maravilhosa. Nesse dia ele contou uma história. Ele disse assim, que ele foi para o mundão. Mulheres, cachaça, vício. O pai dele, vendo a situação, que ele havia saído da igreja e ido para o mundão, o pai dele falou, tudo bem, isso é uma escolha sua, você já é de maior. Só que eu quero fazer um pacto com você. Tudo bem, você pode ir para onde você quiser, mas no domingo de manhã você vai para a escola dominical e você vai para o culto da manhã. E ele aceitou o pacto. E ele contando isso. Aí ele falou, irmãos, eu estou hoje dando aula aqui para vocês, porque a minha vida foi transformada por Cristo através do convívio da igreja, mesmo quando eu estava totalmente enfraquecido. A minha vida foi transformada. Então, queridos jovens, nessa noite, eu queria fazer aqui uns apelos em nome do Senhor Jesus Cristo a vocês. Se envolvam com a igreja. Se envolvam. Quanto mais vocês se envolverem, mais parecido com Cristo vocês serão. Não desanimem com problema de igreja, porque toda igreja tem problema. Vocês vão ter problemas entre vocês, de relacionamentos. Mas lembre-se que Cristo é suficiente. E Ele nos ensina a reconciliação. Não é legal, não é de bom tom, não é bíblico sair da igreja por problema. Porque se você vai sair por problema, você vai sair a qualquer hora. Você tem que permanecer na igreja para ser um jovem de ferro. Se você amar essa igreja de um amor visceral, meu querido, eu não tenho dúvida,
você vai refletir a pessoa de Cristo aonde você for. Você está preparado. Será um cristão autêntico. Faça um compromisso de estar nas atividades da igreja. As atividades da igreja não são sem sentido. Elas são bíblicas. Elas são orientações da Bíblia. Escola dominical, culto de oração, se for possível, os cultos dominicais, enfim, atividades evangelísticas. Vocês, jovens, são fortes. E vocês podem ganhar muitas pessoas para Cristo, se vocês se envolverem. Eu me lembro na Igreja Batista, o pastor Joel Durans, foi pastor aqui na Igreja Batista do Cadija, esse pastor. Uma vez ele estava no púlpito e ele fez um desafio. Dessa vez eu já estava morando em Natal novamente. Ele fez o desafio. Falou, olha, existe um bairro aqui em Natal que é o maior bairro da América Latina, na época. Vocês, jovens, por que vocês não se unem e vão evangelizar aquele bairro? Não tem uma igreja batista lá. Pastor Manuel, eu não me lembro quem era o líder no nosso tempo, mas aquele líder nos reuniu. Nós, a convenção, a Junta de Missões Nacionais, ela teve um projeto que os mais antigos aqui talvez vão se lembrar. Era o censo sócio-religioso. Você batia na porta de uma casa para fazer umas perguntas, era um censo. Só que eram perguntas bíblicas. Você começava perguntando o nome das pessoas e tal, e começava. 20 perguntas bíblicas. As pessoas não sabiam de nada da Bíblia. Nós mapeamos o bairro todo e dividimos duplas por quadra. Muito bem. Nós cobrimos todo o bairro, o maior bairro da América Latina, pregando o evangelho de porta em porta. Ali nasceu a primeira igreja batista de Cidade Satélite. Fui para o seminário. Quando eu estava, acho que no meu segundo ano do seminário, recebi a notícia dos meus pais. Eles saíram do bairro Nordeste, em Natal. Adivinha onde é que eles foram morar? No bairro Cidade Satélite. E eles se converteram, meu pai, minha mãe e meu irmão, na Igreja Batista de Cidade Satélite. A igreja que eu ajudei a fundar, eu não sabia, eu estava semeando na vida da minha própria família. Queridos jovens, saiam às ruas, saiam para ganhar almas para Cristo. Saiam para trazer os jovens de barro, para que eles se tornem jovens de ferro, para a glória e louvor do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Pastor Manuel, com a palavra.